Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos conferir que, conforme atual entendimento do TST, para fins de aplicação da súmula 83, a data a ser considerada é a data da prolação da decisão rescindenda e não necessariamente o seu trânsito em julgado. Vamos ver então qual a repercussão disso para os processos nesse julgamento do recurso ordinário em ação rescisória 22376, dígito 85 de 2016, cuja emenda na fração de interesse traz o seguinte: trata-se, porém, de matéria com interpretação controvertida à época da prolação do venerando acórdão recidendo, 30 de outubro de 2014, circunstância que atrai a aplicação das súmulas 83 do TST e 343 do STF e inviabiliza o corte rescisório pela alegada ofensa ao artigo 4º da CLT. Vale ressaltar que essa subseção, na sessão telepresencial realizada no dia 20 de 4 de 2021, na ocasião do julgamento do RO em ação rescisória 3372, dígito 87 de 2014, uniformizou o entendimento de que, para efeito de aplicação das súmulas 83 do TST e 434 do TST, é a data da prolação da decisão rescindenda o momento a ser considerado para se analisar se a matéria tratada na ação rescisória, calcada em violação de lei, é controvertida ou pacificada nos tribunais. Então, para muitos deve ser familiar já essa súmula 83 ou mesmo a 343 do STF, mas é sempre interessante retomá-la para que fiquemos todos uniformizados aqui na questão. Ou seja, essa súmula 83, especialmente seu item 1, confirma que não procede o pedido de corte rescisório quando a matéria objeto de discussão na ação rescisória correspondia a tema controverso nos tribunais, ou seja, tenta-se evitar que a ação rescisória se converta em algum tipo de medida ou algum tipo de recurso simplesmente para sanar uma aparente divergência entre os julgamentos na turma, ao tempo do julgamento do processo principal e a matéria conforme tenha se consolidado ao final do julgamento. A diferença sensível que ocorrerá para os processos individualmente considerados é que quando se adota a data da prolação da decisão rescindenda, muitas vezes se está tratando de uma decisão de tribunal regional ou às vezes ainda de turma do TST. Entretanto, que se fosse considerada apenas a data do trânsito em julgado, o que poderia ver é que processos efetivamente teriam uma sorte diferente. Por quê? Porque é até comum que alguns tribunais regionais aguardem um determinado pronunciamento do TST ou mesmo do STF acerca de determinada matéria, ou seja, já não haveria mais propriamente uma matéria controvertida, ou seja, já poderia se detectar que o Tribunal Superior, ou mesmo o STF, já tinha um pronunciamento uniforme, seja pela verificação empírica de que todas as suas turmas e todos os seus órgãos julgadores proferiam decisões no mesmo sentido, ou ainda que aquele tema foi inserido em orientação jurisprudencial ou mesmo súmula. Então, o que se tem nesse caso é que, conforme seja a data de prolação da decisão reincidenda, que mais uma vez pode simplesmente ser uma decisão de tribunal regional, é que se vai detectar se essa matéria relativa à violação de lei era ou não controvertida nos tribunais. Se essa matéria, ao tempo do julgamento, fosse controvertida, ou seja, houvesse julgamentos diversos e em sentidos opostos, não se caracterizaria então uma flagrante violação a dispositivo legal que autorizaria a ação rescisória, e daí o outro fundamento do entendimento expresso na súmula 83. Ou seja, o que se quer sanar, o que se pretende corrigir por meio de uma ação rescisória é uma decisão que flagrantemente importava numa interpretação, por assim dizer, incorreta de um determinado dispositivo legal. E, ao contrário senso, se havia uma interpretação controvertida acerca de determinado dispositivo de lei, isso é um sinal de que ou não havia propriamente o que se pudesse chamar de uma interpretação correta, ou de outra sorte de que qualquer dessas duas interpretações representativas por assim dizer, dos lados dessa controvérsia poderiam ser admitidos como interpretações razoáveis da legislação e o que não constituiria, portanto, uma violação flagrante ou evidente do direito da parte envolvida no processo.
O importante destacar é que esse tipo de entendimento não se aplica quando se está diante de matéria constitucional, mas, então, quando a ação rescisória estiver pautada na alegação de violação de dispositivo de lei e essa matéria, ao tempo da prolação da decisão rescindenda, for considerada como controvertida, essa pretensão rescisória não será admitida. De outro lado, se quando a decisão foi prolatada originalmente já havia um entendimento uniforme da jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores, acerca da interpretação daquele dispositivo, aí sim essa ação rescisória eventualmente será admitida e o seu pedido de corte rescisório eventualmente acatado conforme haja demonstração mais específica dos seus elementos no curso do processo, ou seja, não haverá esse óbice processual, esse óbice à admissão da ação rescisória. Se a pretensão rescisória será provida ou não, dependerá de outros elementos constantes dos autos. Mas o óbice processual que deriva da súmula 83 e da súmula 343 do STF já não importará para o processamento desse feito. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo de trabalho. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue o material com outras pessoas que possam ter nele interesse. A ementa completa desse lugar estará logo abaixo na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!